Olá, bem-vindos ao Grupo Mundo Espírita. Meu nome é Suzana. Nós estivemos aqui afastado por um bom período, né? Sem fazer os vídeos, sem fazer os estudos aqui no canal. Mas, se você for lá na nossa playlist, tem todos os estudos gravados ali, tá? Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, tem outros livros, outros tópicos, tá? É tudo gravado lá na nossa playlist. Tem também variedades, né? Que são coisinhas que eu andei gravando, coisinhas também que a Sassa e o John andou gravando. Então, não houve necessidade da gente continuar, né? Fazendo aqueles vídeos semanais, porque já tem tudo pronto ali, tá? Mas, de vez em quando, nós vamos estar retornando aqui, trazendo algum material para vocês, ok? Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer coisa que queira se comunicar conosco, tá? Você pode, em qualquer vídeo aqui do canal, né, Grupo Mundo Espírita, em qualquer vídeo, por mais antigo que seja, você pode colocar nos comentários, porque nós, como coordenadores, recebemos as notificações de todos os comentários em todos os vídeos, tá? Então, dessa forma, a gente pode estar aí se comunicando, certo? E a gente fica esperando, então, né, se você tiver alguma dúvida e nós pudermos ajudar, com certeza vamos estar respondendo. Ou também sugestão de algum tema que você queira que a gente traga aqui, tá bom? Então nós vamos hoje retomar aqui, eu vou trazer uma comunicação do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que é uma daquelas que realmente eu amo demais, essa comunicação. É do capítulo 19, a fé que transporta montanhas, ok? E é uma comunicação de José. Instruções dos Espíritos. E o título é Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. É José, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. O legal disso tudo aqui, gente, do estudo, é que esse livro aqui, olha, eu comprei numa livraria, faz há mais de 20 anos atrás, né? Então, eu estudo o Espiritismo há mais de 20 anos, mas quando eu falo Espiritismo, estou me referindo às obras da codificação, tá lá toda a minha coleção da Revista Espírita, as obras básicas, né? Tudo que é assinado por Allan Kardec, essa, né, é a base, a minha base, é a base de todo o Grupo Mundo Espírita, quando se fala em estudo do Espiritismo, tá ok? Nós fazemos abstenção de todo e qualquer tipo de comunicação aleatória que venha aí de contemporâneo, mesmo que seja de médiuns, né? Medalhões, a gente não usa como estudo, porque é sempre opinião pessoal de um espírito aí do universo, tá? Então nós vamos ver hoje essa de José. Eu ia dizer o seguinte: quando eu comprei esse livro, eu não conhecia o Espiritismo em absoluto, tá? Eu achei muito bonito todo o conteúdo do livro, né? Por ele ser cristão. E quando você lê as instruções dos Espíritos, é muito bonito. Só que aquilo ali não te pega, sabe, tão a fundo. E quando a gente começa a estudar o Espiritismo, né? Uma, duas vezes, eu entrei no grupo Mundo Espírita, e comecei então a conhecer, me aprofundar nas leis divinas e entender as leis de Deus, né? Do porquê que nós existimos, por que nós aqui estamos, para onde nós vamos quando morremos. E aí, quando você faz uma releitura dessas comunicações, o entendimento é totalmente diferente, gente, porque você vê que muito mais de ser bonito, tá? Ele traz o comprometimento, né? Você acaba se comprometendo com as leis divinas e, consequentemente, consigo mesmo, que é uma coisa muito grave, né? E tem uma coisa que o Bob falou quando a gente estudava lá no antigo Pautalk, né? Uma vez ele falou: olha, estudar o Espiritismo é se condenar, né? E eu não entendi, falei, mas o que esse cara tá falando, né? Se condenar, você estudar o Espiritismo, não tem nada a ver, né? E na hora eu não entendi, mas eu fiquei matutando aquilo um bom tempo. Eu nunca questionei o Bob por conta disso. Mas depois, gente, eu entendi que ele tinha totalmente razão, sabe? Estudar o Espiritismo é se condenar.
é se condenar a se transformar numa pessoa melhor. Porque é tão bom quando você é ignorante, você faz o mal, sem a intenção do mal, não é assim? E você parece que ninguém vai te cobrar porque você não sabia. Então, a partir do momento que você começa a estudar Espiritismo, você começa a conhecer as leis divinas, as leis a que você está submetido, as suas responsabilidades, é claro que isso é te condenar, porque você se vê na obrigação, né, dessa transformação moral. Você se vê obrigado a parar de fazer o mal, né? Você se vê obrigado a deixar de ser ignorante. Então, realmente é se condenar. E talvez por conta disso, quando se fala em estudo sério, né, de espiritismo, veja nosso canal, né, o Grupo Mundo Espírita, é um grupo antigo que só estuda as obras da codificação. E por que tem poucas pessoas? É porque quando as pessoas percebem, né, que a água está batendo, você sabe aonde, que você vai ter que sair nadando, é claro que essa responsabilidade, esse compromisso de você se enxergar uma pessoa mesquinha, egoísta, orgulhosa, e que por conta disso você vai ter que modificar o seu caráter, a sua própria natureza, é muito ruim isso, né? Você deixar de ser o que você é para ser uma outra coisa é muito ruim, ninguém quer. Então é por isso que até não é de caso pensado, tá, gente? Eu não tô criticando, tá? Mas de uma forma instintiva mesmo, né? Levado pelo instinto de conservação, até a pessoa acaba se afastando, né? Porque é muito mais simples, é muito mais fácil você só ir na casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, tomar aquela aguizinha e ir para casa achar que tá feita a coisa, né? E daí, qual é o resultado que isso vai te dar? Não é verdade? Quem é que vai sair perdendo? Mas enfim, né? O estudo do espiritismo é muito importante, é muito sério. E uma... Desculpa. Tô com o ventilador ligado por causa do calor e tá me secando. E o maior interessado, gente, é você mesmo, tá? Então, vamos retomar o estudo. De vez em quando eu vou estar aqui. E como eu disse, se você tiver algum tema para sugerir, fala que a gente prepara um estudo e volta aqui, tá? Então, vamos lá para o nosso José. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Olha essa primeira frase, gente. Tem que ser ativa. O que é uma fé ativa? É uma fé que produz obras. É simples assim. O que é que você faz com a sua fé? Você só tem fé? Tá, e o que isso produz para você? Nada. Então, é uma fé totalmente estéril, porque não rende nada, né? E eu penso assim, eu tenho compaixão, que dó de fulano ali e tal, mas o que você vai fazer por ele? Nada, não posso fazer nada. Então não adianta você ter compaixão, é um sentimento totalmente estéril, né? Eu amo meus filhos, o que você faz por eles? Ele não tá no alcance, né? Resolver os problemas deles. Então é também um amor totalmente estéril. Então, como ele fala, a fé, o amor, para ser produtiva, aliás, proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas duas filhas, ou das suas próprias filhas, né? A esperança e a caridade. São uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta, a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tivermos fé, o que esperaremos? E não é a fé que nos dá amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida puder abafá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis,
que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Gente, isso aqui são palavras de uma gravidade tão grande. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto que a fé aparente só tem palavras e sombras que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Você, na sua ação diária, em casa, no trabalho, na rua, onde você estiver, né? Então não é um verniz. Você é espírita da hora que acorda e a hora que vai dormir, né? E não pode temer o ridículo de ser uma pessoa diferente, porque o espírito acaba se comportando de uma forma diferente. Então, o que a gente tem que entender aqui, né, gente, com relação a essa coisa dessa fé inabalável, tá? Já vamos falar sobre isso. Então, pregai pelo exemplo da vossa fé, transmiti-la aos homens, pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Então, você acredita nisso, você tem fé nisso, e por conta disso você age dessa forma, né? Pregai pela vossa inabalável esperança, de que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Meus amigos, que esperança é essa? Para que vejam a confiança que fortifica e estimula, né? Então, pregai pela vossa inabalável esperança. Que esperança? Esperança do quê? Né? Então, o que nós vamos desenvolver aqui para vocês? É a esperança da vida futura, né? Então, o Espiritismo, o próprio Kardec fala em vários locais, né, dentro das obras da codificação. Aqui no Evangelho também ele fala, tá? Nesse próprio capítulo, né? Somente o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né? Ou, aliás, ao contrário, somente o Espiritismo bem sentido, mas sobretudo bem compreendido, é que promoverá essa transformação moral na humanidade. O que é isso, gente? É o conhecimento da doutrina da vida futura, porque toda a base do Espiritismo é Deus e as suas leis, né? Então, de onde nós viemos, por que nós aqui estamos e para onde nós vamos? Então, a doutrina da vida futura, essa doutrina que mostra para nós de uma forma racional, você não encontra nenhuma brecha, nenhuma dúvida que não tenha resposta, né? Eu estudei isso aqui por muito tempo. Se você pegar o livro Céu e Inferno, ali é um livro maravilhoso que você ali vai compreender bem, né, essa vida futura, o que é que você vai encontrar do lado de lá, né? Quais são as condições de cada um quando chega lá. Não é tão simples assim, gente. Não é tão simples assim, né? Então, quando você entende, né, as leis divinas, o que te espera do lado de lá, certo? E aí sim, você faz essa transformação moral, porque você sabe que se você não fizer todo o seu possível, né, para ser um ser humano melhor, é claro que a gente não vai sair daqui como anjos e arcanjos, né? Mas nós temos que sair daqui, gente, melhores do que quando nós viemos, menos egoístas, ainda egoístas, mas menos egoístas. Ainda orgulhosos, mas menos orgulhosos. E com algumas obras que a gente tenha feito, abrindo mão, né, da minha mesquinhez, mas eu fiz alguma coisa por outras pessoas. Eu agi, eu plantei, eu semeei. Eu não tive vergonha de proclamar para as pessoas que eu sou espírita, que eu acredito na vida futura. Não tive vergonha, né, de dar umas palavras de consolo, de esperança
para outras pessoas. Então, quando a gente realmente abraça essa causa, porque entendeu, evidentemente, né, usando da razão, e você entende todo esse mecanismo que é a vida futura, aí a tua esperança se torna, né, e a sua fé se torna inabalável, porque você não acha que é assim, não é uma crença, é assim, mas você sabe que é assim, sabe? Não é apenas uma esperança de que pode ser, não, é assim. Eu creio firmemente nisso, eu tenho fé de que assim é, porque a razão, as instruções que os Espíritos me passaram é tão evidente, é tão lógico, que não tem refutação, ok? Não tem refutação. Então, por conta disso, né, você acaba produzindo essa transformação moral tão necessária em todos nós, né? Então, voltando aqui, ele fala... Essa é a parte mais bonita, tá? Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Racionalidade, gente, o Espiritismo, né, é a doutrina da razão, da racionalidade. Você não vai encontrar nenhuma brecha, nenhuma dúvida vai ficar sem resposta, né? Tudo é encadeado de uma forma muito lógica, muito coerente, tá? Então, seguindo, ele fala: não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Gente, a primeira vez que eu li essa frase, ame a Deus, mas saiba por que o ama, eu fiquei assim, parada. Porque, na verdade, o que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida? Né? É temer a Deus. Até mesmo na Bíblia está lá, temer a Deus. Você vê escrito em outdoor, na parede, no muro, temor a Deus, né? E o Espiritismo vem e fala, ame a Deus, mas saiba por que o ama. Porque até então, Deus para nós é uma coisa que a gente não entende. A gente sabe que o cara é absoluto, que o cara é poderoso. E claro que eu tenho medo do cara, né? Então, na verdade, é o temor a Deus. Você teme aquele que desconhece. Você sabe do poder e não sabe até onde vai isso, não é verdade? Então, o Espiritismo começa, né, a desvendar esse véu, mostra esse Deus amoroso, maravilhoso, perfeito, absoluto em todos os seus atributos. Mais importante, traz as suas leis, né? Desvenda para nós essas leis. O que nós somos, de onde viemos, por que aqui estamos, qual a finalidade da vida, para onde nós vamos, né? Então, quando a gente começa a entender essas leis divinas, você começa realmente a entender também o seu Criador, que é a Deus. Então, é fato. Ame a Deus, você começa a amar a Deus, mas aí você sabe por que o ama, porque antes você tinha um temor a Deus, porque você não sabia porque tinha um temor, porque desconhecia o cara, né? Então, seguindo aqui, ele fala: amai a Deus, mas sabeis porque o amais. Crede nas suas promessas, mas sabeis por que o fazeis, porque você entende as leis divinas, né? Seguir os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Os meios é a prática da caridade. E como é que você vai praticar, né, a caridade sem entender o porquê que você tem que fazer isso? Porque abrir mão do seu conforto, do seu lazer em benefício dos outros. Então o Espiritismo traz, né, os elementos para a gente entender essas coisas. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Então é isso, meus amigos. Essa comunicação, né, essa instrução maravilhosa de José, profundo, com muitas coisas, né, para a gente meditar e realmente, né, entender que eu preciso estudar, eu preciso entender essas leis divinas a qual eu estou submetido, e claro, você também, e tem uma notícia para te dar, né? Você vai morrer uma hora, todo mundo vai ter que morrer, então nada mais natural do que a gente saber, com certeza, com segurança,
para onde que nós vamos, o que é que de fato nós vamos encontrar do lado de lá. Certo, amiguinhos? Então, essa, né, é o nosso estudo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.